Senhor Jesus esteja sobre todos nós. E como disse o pastor, todo mundo aqui hoje ganhou uma estrelinha ou mais por ter vindo. O frio do dia de hoje foi forte, aquele vento, né? Aquela chuvinha, aquele frio úmido. Às vezes não está 14 graus, mas a gente está sentindo 10, né? 9 por aí. Eu me alegro e agradeço o convite ao pastor Edinaldo, ao corpo de líderes da igreja, à ministra Célia, de quem eu sou companheira, na Labuta. Nós estamos caminhando juntas desde 2012, com o movimento do Celebrando. E eu louvo a Deus porque ele veio para cá, para a igreja do Bacaxiri, ficou, vingou, frutificou e tem crescido, e ano após ano muitas pessoas têm sido alcançadas e abençoadas com esse programa. Então eu louvo a Deus por estar aqui essa noite, participando com uma pequena colaboração. Então a sugestão é de nós estudarmos um pouquinho hoje à noite as dimensões do nosso coração. Todo mundo só tem um coração, né? Mas ele bate em 3 dimensões, nosso coração é 3D. Quando chegou o 3D para a mídia, o nosso coração já era 3D há muito tempo. Então, nós vamos aqui começar, e eu vou pedir que Deus nos dê graça. Não da minha sabedoria, não do meu saber, do meu conhecer, mas que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de, nessa noite, falar nos nossos corações, que Ele tenha total liberdade de passear entre nós e tocar a cada um que veio, porque veio para receber, veio para ouvir, veio para pensar, veio para refletir, para considerar. Então, nós vamos pensar juntas. Deus criou o ser humano como alma vivente. Alma vivente. Ou palavrinha difícil de entender o que quer dizer alma. Vivente a gente sabe porque todo mundo está vivo, né? Mas, segundo Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou. Então, nós somos frutos da criação, e o nosso conhecimento, a nossa fé é baseada no criacionismo, não no existencialismo, no humanismo, seja lá o que for. Nossa filosofia da fé cristã é acreditar que somos criaturas de Deus. Deus nos criou, mas muitas vezes nós estamos como Davi. Davi pergunta, nos seus escritos do Salmo 42, exatamente isso. Mas por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Tem dia que eu me sinto abatida dentro de mim, a minha alma parece que eu estou tão triste, está tão lá no fundo. Então, isso está registrado entre os muitos poemas de Davi, entre as muitas reflexões diárias, entre as muitas devocionais anotadas dele, está essa porção. Então, vamos lá. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e Deus é espírito. Deus não é humano. Deus é espírito, é um ser espiritual. Se nos criou a imagem e semelhança dele, nós também temos um espírito. Temos também uma alma. E tudo isso está dentro desse corpo visível. Aí vem a boa pergunta, né? O que será que é exatamente espírito, alma e corpo? Lá no texto de 1 Tessalonicenses 5:23, diz que Deus nos criou corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, tanto faz. São as 3 partes. Por isso que nós vamos ver o coração atuando no corpo, atuando na alma e atuando no espírito nessa noite. Então, se você quer anotar os textos, enquanto está na tela, você pode... Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Agora, com o passar da história humana, nós sabemos quanta coisa já aconteceu na humanidade. Quantas barbaridades, quanto sofrimento, quanta luta, quantas guerras, quantas dissensões, quantas nações contra nações, quanto pais contra filhos, famílias inteiras contra parte da família, quantas empresas, quantos lugares onde o ser humano frequenta, há guerra, há porfias, há contenda, há emulações, há muito orgulho e uma série de coisas que vêm exatamente da alma do espírito do ser humano. Então, foi aí que Deus, no livro de Ezequiel,
no capítulo 36, verso 26, está dizendo: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Um coração novo e um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. O que será que é a diferença entre um coração de pedra e um coração de carne? O coração de pedra é duro. O coração de carne é macio. O coração de pedra, nada entra e nada sai. Quando sai, sai pedrada. O coração de carne é diferente. Ele recebe e ele dá, ele transfere. Então, é isso que Deus fez por nós. Nos deu um coração de carne, trocou o nosso coração duro, empedernido, por um coração receptivo. E então, examinando as 3 dimensões do coração, nós vamos ver, primeiramente, o coração como no corpo humano. Deu? Próximo. O coração... Está ali? Aqui, então eu vou por aqui, né? O coração físico primeiro. O coração físico, muito bom. O coração físico todo mundo tem, não tem? Todo mundo sabe mais ou menos onde está localizado, não sabe? Mais ou menos aqui no meio, mais para o lado da esquerda. E quando você fica quieto, quieta, você deita, se você está assustado, seu coração faz tum, 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 não é? Tem uns que de vez em quando fica desritimado, faz tudo, parece samba até, né? Mas quando a gente está no estado de equilíbrio, você põe a mão no seu coração, você fica bem quietinho, você sente que ele tem uma batida, tem um ritmo, tem equilíbrio. O que é que o coração faz no corpo? Ele é o órgão mais principal que nós temos, é o primeiro, é o principal. Se o coração parar, o que acontece com o ser humano? Morre. Eu não vou dar aula de cardiologia essa noite, mas vou dizer para vocês, você precisa de conferir, depois de 40 anos, você precisa de conferir periodicamente o cardiologista, precisa ir lá para saber se está tudo bem. Eu sei que está tudo bem, mas então vai lá e confirma, para você ficar melhor ainda, para esperar talvez mais 1 ano, mais 2, mas cuida do seu coração. Dentro do nosso corpo físico não está só o coração, estão também os nossos órgãos. Todos os nossos órgãos estão dentro do corpo. A fisiologia, aquele líquido que corre dentro do nosso corpo, está lá dentro, faz parte e está tudo ligado ao coração. Também temos os nossos sistemas, o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema nervoso, e aí vai. Então, nós também temos os sentidos. Por que eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo? Porque alguns dos nossos sentidos estão funcionando. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Não é mesmo? Alguns chegam perto e dizem, nossa, como você está cheirosa. Nossa, que bafo. Por quê? Porque os 5 sentidos. Então, quando nós usamos no nosso corpo, pensando que nós temos um coração e que temos que cuidar dele, que é nossa responsabilidade pessoal e individual, nós também constatamos o que está fora de nós e o que está dentro de nós. Nosso corpo físico é maravilhoso. Isso aqui é beabá, todo mundo sabe, eu só estou dando uma introduçãozinha, tá bom? A saúde do nosso corpo, do nosso coração, são os cuidados saudáveis que nós temos que ter com a saúde. Quem é que esse ano já foi no cardiologista? Que bom, algumas mãos. Quem não foi, ainda dá tempo ainda, só estamos no 1º semestre. Vai. Ah, mas eu fui ano passado, estava tudo bem? Ok, então, se o cardiologista falou que você podia voltar daqui 2 anos... Tudo bem. Mas, enfim, quais são as doenças que o coração e o físico podem ter? São as patologias que são as mais diversas, doenças mais diversas, e elas são detectadas através dos sintomas e do diagnóstico dos exames que o médico vai pedir, vai fazer. Agora, então, para a gente não esquecer, nós vamos partir para o lado invisível do coração, que é a alma e o espírito. Mas o coração físico, palpável, conhecido, a gente conhece por fotografia, conhece por ver num laboratório, ele é um órgão, vocês podem repetir comigo? Um órgão vital. Que o órgão vital quer dizer, quando ele não é cuidado, a gente pode ir para a morte precoce. Tá bom? Quantas pessoas na família que você conhece, ou amigos que se conhecem, que estava bem, tudo bem, sentado, rindo, conversando, puff, caiu e morreu, não deu tempo de socorrer.
era o coração que parou. Então, o coração é um órgão muito importante e é vital. Por isso, então, vamos agora para a alma. Quando nós pensamos corpo e alma, nós ficamos pensando, o que é alma? Alguém trouxe alma hoje? O senhor trouxe, pastor? Que bom. Mais alguém? Você trouxe, Célia. Onde que está a alma? O coração a gente já sabe, né? Está no peito, mais ou menos do lado esquerdo. Ah, já tem gente que sabe onde está a alma. A alma está aqui, ó. Ah, mas aqui não é o cérebro, o crânio? É dentro dessa caixa. Esse é o último órgão que a ciência está se dando mais trabalho de estudar. Por anos, por séculos, enfim, a ciência vem estudando o corpo humano. Mas o mais difícil sempre foi o cérebro. E hoje nós estamos em pleno século XXI, quando o cérebro está sendo estudado muito a miúdo. Então, a alma é mente. O que vocês estão fazendo agora? Pensando? Onde está o pensamento? Na mente? Está certo? Então, alma, na ciência, é chamada de psique. Ah, está com um problema psiquiátrico. Não quer dizer necessariamente que está com doença mental, mas pode estar com uma disfunção, um desequilíbrio, pode estar em pânico, pode estar numa crise de ansiedade, pode estar começando a desenvolver algum hábito que está ficando vicioso, que está ficando neurótico, porque a alma está aflita. Quando Davi diz, por que estás abatido a minha alma? O camarada tinha tanta coisa para pensar, né? Era um guerreiro, era um baixinho, era um perseguido, era um amado, era um elétrico, era um dinâmico, era um músico, era um poeta, era um bom filho, era um rei, prometido que um dia ele haveria de reinar, e de repente ele já é rei, e ele tem filhos, e a família dele também tem lá os seus conflitos. Então, era um cara que pensava muito, igual você, igual a mim. Tem dia que a gente está de cabeça quente, não está? Porque a alma esquentou. Quem será que inventou esse ditado? Ah, fulano está de cabeça quente. Notaram? É porque lá dentro está uma alma latejante. Lá dentro está um pensamento, uma mente trabalhando. Agora, a alma não é composta só pela mente. Quando Deus criou o homem, Deus deu o primeiro presente. Qual foi? Hã? Fôlego de vida. Agora ele já está vivo, Deus dá um presente. Agora ele tem consciência de que recebeu um presente. Qual foi? Ai, tem gente falando tão baixinho, mas quase que eu escutei. Livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero, você não tem nada a ver com isso, tá bom? Me esquece, tenho mais o que fazer. Fui! Não é assim que a gente responde, quando alguém está querendo se intrometer na nossa vida, na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. A vida é minha. É, a vida é sua, realmente. A vida é sua porque você tem liberdade de escolha. Livre-arbítrio significa liberdade de escolha. Agora, para pensar. Você, como indivíduo, tem liberdade de escolher o que você quer. Só que você vive em sociedade. E, muitas vezes, o que você quer não pode ser daquele jeito para a outra pessoa ou para todas as outras pessoas. Pode ser para você, mas não pode ser, não necessariamente tem que ser ou pode ser para todo mundo. Concordam comigo? Quando vocês concordarem, pode dizer amém, tá bom? Assim eu fico pensando que vocês estão aqui. Vocês vieram e estão aqui. Então, não, peraí. Eu estava perdida aqui, calma aí. Ainda não acabei esse. Então, veja, estou no livre-arbítrio, vontade. Então, a alma é composta pela mente e pela vontade. Agora, essas duas coisas juntas, elas produzem o quê? Que está escrito lá? As emoções, os sentimentos. Eu briguei com a Célia, a gente é amiga, eu posso fazer isso, tá bom, gente? Não precisa ficar... Depois eu acerto com ela. Eu e a Célia brigamos. E eu fui para casa e eu fui com uma outra pessoa dizendo, a Célia não perde por esperar. Vou mostrar para ela quem sou eu. Eu pensei, eu estou com vontade de esganar a Célia e a emoção já está latejando. Entenderam?
como que funciona? Por que nós precisamos de saber que a alma é mente, vontade e emoções? O que eu penso é algo da minha vontade que me leva a tomar uma atitude, uma ação. E isso vai gerar um conflito ou paz, harmonia. Não vi ninguém falar assim, entendi. Alguém entendeu o que eu disse ou está muito difícil de acompanhar? Está dando para entender? Sim. Acho que não. Eu estou falando isso, sabe por quê? O dia que eu descobri isso, eu dei pulos de alegria dentro de mim. Aí está o domínio. Sabe? A vontade é o livre-arbítrio, mas a vontade também depende de como eu penso, como eu vou agir, como eu faço as minhas escolhas. Lá em casa teve uma briga. Não deu certo a conversa. Cada um foi para o lado, bicudo, diz que 2 bicudos não se beijam, então, por umas horas, quem sabe por uma noite, ninguém quis conversa. Mas, no outro dia, uma das 2 pessoas pode dizer, bom dia, eu dormi essa noite pensando no que nós conversamos. E, antes de tudo, queria dizer, eu te amo, eu te respeito. Eu não posso mudar você, mas eu vou tentar mudar. O que eu gerei? Eu gerei solução. Eu abri caminho para resolver o conflito. Ou não. A outra pessoa pode estar tão brava, eu vou falar uma palavra feia que as pessoas falam, sem nem pensar o significado dela. A outra pessoa pode estar enfesada. Já sabe o que quer dizer enfesado, né? Está cheio de... É aquilo mesmo. É. E a outra pessoa não quer saber. Tá bom, tá. Mas eu já fiz um propósito no coração de que eu quero estabelecer a paz. E aí eu vou falar com quem? Com Deus. Vou falar comigo mesmo. Vou falar com o chefe da outra pessoa. Porque Deus é maior do que a outra pessoa, não é? Vocês estão percebendo como ser cristão é maravilhoso? Como a gente pode, nos relacionamentos, fazer coisas diferentes que vão produzir a paz. Então, as nossas emoções, elas são muito sérias, nós precisamos de aprender a cuidar delas. Com a nossa alma, nós contatamos o universo inteiro. Porque dentro da nossa alma nós somos capazes de ouvir e acreditar, de ver e falar, nossa, é real, de ir no lugar e ver as coisas como elas são. Agora, como é a saúde da nossa alma? Como é a saúde do coração na nossa alma? Muitas vezes, a nossa mente está afetada. Os nossos pensamentos estão conturbados. A nossa vontade e os nossos sentimentos estão uma confusão só. Eu até trouxe um versículo do Salmo 13, verso 2 e 3. Deixei no papelzinho lá na bolsa. Mas, enfim, vocês podem anotar e depois ler Salmo 13, 2 e 3. Eu posso ter todas essas aflições. Posso até pensar que Deus esqueceu de mim. Posso até, no momento de tristeza, no momento de angústia, de joelhos, ou mesmo em pé, ou sentado, ou deitado, dizer, Deus, eu estou tão triste, e eu não sei porquê, mas a minha alma está abatida, a minha alma está muito mal. Então, nós podemos, então, agora, pensar quais são as doenças da alma propriamente ditas. As doenças da alma são psicossomáticas, para começar. O que é psicossomáticas? Soma é o corpo, e psico é a mente. Psicossomática. Muitas vezes nós temos aquela dor de barriga que não tem o que faz parar da gente correr no banheiro. Porque o estômago já foi para o brejo, o intestino já pegou a mesma carreira, e a gente está mal, muito mal. Outras vezes a gente está com dor. Dói aqui, dói ali, dói acolá. Parece que passou um trator em cima de mim, eu até que nem trabalhei tanto. É o corpo que está tenso, é o corpo que está rígido, é o corpo que está apertado. E aí, então, quando você aperta muito tempo uma determinada parte do corpo, ele começa a doer. E a nossa mente é capaz de apertar o nosso corpo em muitos pontos. Primeiro de tudo, qual que é? Cervical, né? Pescoço. Dor no pescoço, dor na cervical, dor na coluna, dor na lombar, dor no joelho, dor no tornozelo, dor nas mãos. Alguém aqui, por acaso, já experimentou dores desse tipo? Eu vivo abraçada com uma.
porque eu acabei entortando a minha coluna, estou com cifose, escoliose, então eu tenho dor constantemente de coluna. Eu tenho que estar sempre fazendo algumas coisas para resolver isso. Usar, às vezes, um cinto que me ajuda a ficar mais reta, fazer exercício, ir na fisioterapia, fazer hidroginástica, caminhar com um sapato apropriado, um tênis apropriado, para a minha coluna não me judiar tanto. E outra coisa, apesar da idade, também já não sou mais de poder levantar 20 quilos de uma vez só. Eu pego 5, eu já saio meio, porque eu já passei, já virei a curva da Boa Esperança, tá bom? Estou quase chegando lá no 80. Estou quase chegando lá já. Primeiro é 60. Depois, alguém chega e fala 70. 70 que você fica em pé. Depois chega a terceira pessoa e diz 80, vai, mais uma vez, 80. Então é 60, 70, 80. Então, mas, enfim, a nossa saúde está lá no corpo, começa muitas vezes na mente, e ela vai indo para o corpo. O que é doença psicossomática? É doença sem causa. Não é um vírus, não é uma bactéria, não é uma coisa congênita. Não está. Não é do corpo, é do sofrimento da mente, do coração, dos sentimentos. A doença psicossomática, ela tem danos físicos, mas isso é só para começar, não precisa, às vezes, nem de ir para o médico. Basta ir no massagista. Mas, depois disso, se a gente não dá atenção, se a gente não começa a resolver as nossas potocas, as nossas brigas, os nossos conflitos, os nossos relacionamentos difíceis, vão começar a vir as patologias. Então, agora, vamos lá. As patologias, quase todas elas têm um mesmo final. Como que é mesmo? Bursite, que mais? Artrite, sinusite, flebite, como é que é aquela da mão? Artrite, artrose, e vai embora. Asma. Tem uma série de doenças físicas que são emocionais. Pode ser que você está ouvindo isso pela primeira vez, você está dizendo, a mulher está falando demais, não é bem assim, não. Na minha família todo mundo teve, ninguém era nervoso. Ah, é? Tá bom. O dia que você encontrar a paz em Cristo, em você mesmo, você vai falar, minha família era bem nervosinha, minha família era bem... Começou a gente achar que todo mundo era dinâmico, depois a gente vai vendo que não era tanto dinamismo. E as patologias vão se estabelecendo. Muitas coisas vêm para o nosso corpo através de um negócio muito moderno hoje, chamado estresse. Já ouviram falar em estresse? Fulano está estressado. O que quer dizer que está estressado? Está nervoso, está irritado, está sobrecarregado, está pressionado, está desanimado, está mal. Então, já não são mais as doenças psicossomáticas, agora já são doenças que estão afetando o corpo. E aí vai. Vai, inclusive, até para determinados tipos de câncer, para determinados tipos de doenças mais graves, como doenças degenerativas. Hoje nós estamos tendo, assim, um acúmulo muito grande, crescente, de doenças degenerativas da mente, como Alzheimer, como várias outras doenças. Então, nós precisamos de parar para pensar. Deus nos fez, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos fez seres que podem se comunicar e conhecer Deus. Mas nós precisamos de cuidar desse corpo que Deus nos deu. Então, tá. Coração, afinal de contas, é o quê mesmo? Depósito das emoções. Já viram que, às vezes, alguém chega dizendo assim, nossa, o ônibus pegou um cara de bicicleta, eu estou com o coração, parece que meu coração vai sair pela boca. Tá, tuc, tuc, tuc. Né? O coração reagiu, o sangue esquentou, o medo veio, o corpo todo foi tomado de um choque, de um impacto. Outras vezes nós encontramos alguém e fala assim, ai, deixa eu ver a fotografia do seu cachorrinho. Aí a outra pessoa abre, ai, que bonitinho, ai, que vontade de espremer. Antigamente tinha vontade de espremer bochecha de bebê, hoje a gente tem vontade de, né, dar um beijo no cachorrinho. Eu vou chegar lá daqui a pouco, peraí. Então, veja, nosso coração é depósito de emoções e, muitas vezes, nosso coração também é depósito de pecado.
Porque é no coração que a gente fica irritado, irado, com vontade de vingança, com vontade de matar, com vontade de que a pessoa se arrebente. É no coração que a gente tem os sentimentos. É impactante, não é não, gente? É sério, não é? O que você está fazendo com o teu coração a nível de alma? Muito bem, vamos lá então agora para o coração no espírito. Eu trouxe dessa forma, como se fosse separada as coisas, mas elas não são, tá bom, gente? Eu não trouxe nem teoricamente falando da ciência ou teoricamente falando da teologia. Eu estou falando da prática. O coração é um só, o corpo, a alma e o espírito são um só, mas nós precisamos entender as reações em determinadas dimensões do nosso coração. Então, por exemplo, olha lá, ainda tem mais isso, né? O coração é enganoso. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Não é minha conversa, não. É bíblico isso. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso está nas passagens, nos textos lá de Jeremias. Está em Jeremias 17:9. É por isso que as Escrituras dizem, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração na Caixa Econômica. Mas coração é joia. Por isso que você podia guardar lá, na Caixa Econômica do céu, não na federal. Então, por que a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração? Porque é dele que procedem as escolhas, as decisões emocionais. É do coração que você decide amar ou rejeitar, acolher ou desprezar. É do coração que você toma a decisão de fazer escolhas. Está notando agora por que nós somos tão convocados? Acabou meu tempo, pastor. Você me dá mais 2 minutos? Dá um chorinho. Puxa vida. Agora que eu vi, eu estou indo muito devagar, né? Tá bom. É do coração que procedem as fontes da vida, porque é baseada nas emoções que nós mudamos destinos ou que nós acabamos com o nosso próprio destino. Então, vamos em frente. Vamos para o próximo. Qual que é o mal do século? A medicalização das emoções. Quanta gente hoje toma remédio com receita do psiquiatra ou do médico clínico geral, ou às vezes até mesmo do ginecologista ou do cardiologista. Antigamente, quando é tarja preta, geralmente tem que ser do psiquiatra. E, inclusive, hoje a coisa está tão grave que as crianças estão sendo medicadas muito cedo com remédios psiquiátricos. Esses dias nós ouvimos lá no nosso grupo uma esposa de pastor falando que uma das crianças dela, o menino dela está na escola e tem uma criança que está sempre batendo, está sempre quebrando as coisas e não pode fazer muito para segurar, deter a criança, porque é uma criança laudada. Aí nós ficamos tudo olhando, né? Laudada. É uma criança que tem laudo psiquiátrico, que ela tem problema mental, mas não é tão grave assim, ela pode conviver socialmente. Só que vira e mexe, as crianças viram um saco de pancada, a professora toma chute, joga as coisas, se joga no chão, grita, faz aquele escarcéu. Antigamente chamava isso de birra, né? E a gente já dizia, umas boas chineladas resolve, né? Hoje não, hoje tem laudo e tem medicação. Isso é a medicalização das emoções. A humanização dos animais. Com todo respeito, você que tem cachorro e gato, eu não vou falar mal de você ter cachorro e gato, mas eu vou chamar a sua atenção para uma coisa. Antigamente, as famílias tinham filhos. Já tinha forma de evitar filhos, rudimentares, mas já tinha. Mas as famílias nunca tinham apenas um filho, era problema de saúde, quando tinha um filho, 2. Não é isso? Geralmente era de 3, 4, 5, 9, 12, não era assim? Então, o colo da mãe vivia o quê? Ocupado com a criança, ou na barriga ou nos braços, amamentando. Hoje em dia a gente vê na rua pessoal carregando criança. Não, cachorro, gato. Não tem mais tantas crianças. Então, essa humanização do animal, não estou aqui reprovando, mas estou aqui dizendo, será que já deu para perceber que a nossa necessidade de afeto, a nossa necessidade de carinho está tão grande, e como a gente não tem mais um ser humano para se envolver, para cuidar, então a gente pega um cachorro. O cachorro não responde, né? Graças a Deus.
O gato mia de vez em quando, o cachorro dá uma rosnada, mas não passa disso. Porque o cachorro já aprendeu a gostar de você, de mim. O gato já gosta do seu dono, o papagaio, o periquito. E vai por aí afora, porque cada vez nós estamos vendo coisas mais crescentes. Eu fui há um tempo atrás no shopping em Barigui. É Barigui, né? É aquele shopping grande, em frente ao Carrefour. Fui no shopping e tinha uma porção de gente. Eu estava saindo embaixo de uma marquise, tinha uma porção de gente, todo mundo sentado no chão, agachado. E eu fiquei curiosa, né? O que será que tem lá? E eu fui chegando e aí comecei a ver de longe já. Comecei a ver. Era a feira de coelhinhos. É tão bonitinho. E o pessoal estava lá comprando coelhinho. E já tinha a modinha para a coelhinha e para o coelhinho. E já tinha a vasilhazinha. Tanta gente que não dá R$ 10 para uma instituição para ajudar criança pobre. Mas, às vezes, dá R$ 10.000 pelo câncer do cachorrinho. Não sei se vocês sabiam, os remédios de cachorro custam mais caro do que de pessoas. Antigamente, o cachorro ficava doente e morria, né? O cachorro não vai para o inferno mesmo, pode morrer, não tem problema. Hoje, a pessoa chora, a pessoa fica abatida, entra em depressão. Eu conheço gente que já entrou em depressão porque o cachorro morreu. Gente, o cachorro é um animal, é só um animal. Ah, mas eu aprendi a gostar. Aonde será que esse amor, esse afeto todo podia ter sido colocado? Me perdoe se eu estou sendo muito severa com o meu comentário, mas é para a gente pensar um pouco. Será que eu não estou precisando de descobrir alguém, de ter alguém com quem eu possa trocar afeto, trocar compreensão, dialogar mais? Não, as pessoas estão dialogando cada vez menos com os outros seres humanos. Mas, enfim, essas doenças vão vindo, porque faz parte do século, deste século. E Paulo diz que não é para nós nos conformarmos com este século, mas é para renovarmos a nossa mente, através do nosso culto racional, através do nosso entendimento de que nós precisamos, sim, de relacionamentos. Nós precisamos de dar e receber amor, mas entre nós, principalmente, entre seres humanos. Então, tem outras coisas que é mal do século, como a opção sexual e a destruição das famílias. Hoje as famílias estão... Eu tenho até medo de pensar em algumas coisas que eu ouço, em algumas coisas que a gente vê sobre a destruição da família e sobre essa questão da opção sexual. Recentemente, nós ficamos aterrorizados com alguém colocou no WhatsApp, para todo mundo ver, que as crianças de 4 anos já precisam ser estimuladas à masturbação. Gente, o que é isso? O que é isso? 4 anos de idade, é que é para a criança ir crescendo, para ela poder escolher se ela vai querer mesmo ser menino ou ser menina. Gente, Deus fez homem, Deus fez mulher, não tem terceira via. Não tem. Desculpa. Que bom que não tem a Rede Globo aqui hoje, né? Mas nós temos que pensar junto, como comunidade cristã, como irmãos em Cristo, como pessoas que temos famílias para educar, que temos famílias para se relacionar. Então, veja, o pecado gera muitas doenças da alma. E tristeza, doença e morte espiritual. Primeira coisa que o inimigo faz é nos pôr como culpados por tudo que dá errado. E aí vem a tristeza espiritual. Aí ele manda a doença, porque daí nós começamos a ficar batidos, falando menos, se escondendo mais, vem a doença espiritual. E aí então a gente diz, ai, que igreja, que nada, que Bíblia, que Deus. Se Deus fosse bom, não tinha tanta criança abandonada. E aí começa então a dizer o seu pensamento errado contra Deus, e aí morre espiritualmente. Mas, além disso, nós vamos, então, descobrir quantas doenças estão aí. Isso aqui tudo é doença, viu, gente? Mágoa, ira, desânimo, maledicência, ócio, vício de TV, maratonar, né? Raiva, desconfiança de tudo e de todos, medo, falta de perdão, culpa, estado depressivo, procrastinação, vingança, jogos viciosos, internet, perversidade sexual, maldade, impiedade, crítica, omissão na relação conjugal e outras coisas mais. E quando nós falamos em perversidade sexual, quando a gente faz faculdade e trabalha a área da sexualidade, é assustador. O que é que as escolas estão ensinando sobre a
as parafilias, as doenças. É tanto que hoje começou com aquela palavrinha chula, né? Ah, fulano é sapatão. Ah, fulano é gay. Agora já tem não sei quantas classificações. Tem gente que, né, se diz que é uma árvore e que gosta de fazer sexo se fosse com uma árvore, que gosta de fazer sexo com bichos. No Brasil, infelizmente, muitos dos nossos grandes artistas de muita fama, principalmente o pessoal da música mais ritmada, nada contra a música ritmada, mas a maioria delas, as mulheres fazem sexo com seus cachorrinhos no, como é que chama? No camarim antes de entrar no show. E com outros bichos, e com outros aparelhos, e com outras coisas. Isso é perversidade, isso é o pecado, é a maldade. E o corpo está lá, e o coração consente, e o coração quer, e o coração se vicia, e o coração quer. Então, veja, gente, nós precisamos de pensar. Então, vamos lá. As descobertas desses comportamentos, a intenção nessa noite é que a gente seja levado a buscar o autoconhecimento. Quanto que você conhece de você mesmo? Quanto que você conhece sobre os seus desejos? Quanto que você conhece sobre os seus sonhos? Quanto que você conhece sobre os projetos da sua vida? Para poder, então, organizar todas essas coisas emocionalmente, com a palavra de Deus, com o conhecimento das coisas de Deus. Vamos para frente. Coração no Espírito agora. Se pudessem ter uma máquina, como a gente tem a radiografia, como a gente tem, não sei o que lá, computadorizado, se nós pudéssemos ter uma máquina para radiografar o espírito humano, e aí você pergunta agora, onde está o espírito? Já vamos chegar lá, já já. Se nós tivéssemos uma máquina para encontrar isso, nós iríamos encontrar no coração, no espírito, está o ego humano. O que é o ego? É o eu. É o ego. Agora, que interessante. Como Deus fez o corpo com toda aquela riqueza que nós já falamos, como Deus fez a alma com aqueles 3 aspectos principais que nos ajuda a tomar as opções, as decisões da vida. Olha que incrível, Deus, quando fez o homem espiritual, o espírito humano ele é composto de fé e discernimento. Todo ser humano nasce crédulo. Todo ser humano nasce adorador. Não quer dizer que é de Deus. Tem gente que adora dinheiro. Tem gente que adora comer. Tem gente que adora gastar. Tem gente que adora maltratar os outros. Notaram? O que as pessoas adoram? Adoram sendo contra. Adoram de fazer espetáculo, adoram de se aparecer, adoram se esconder, adoram serem misteriosos. Então, é porque está no ser humano a credulidade, a crença, a adoração. E aí junto vão vir as idolatrias, religiões, os ceticismos, e as pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, o meu Deus é o dinheiro, o meu Deus é isso, aquilo outro. Até o ateu diz, né, que ele crê que Deus não existe, então ele crê. Olha que interessante. Até ele não crê que Deus existe, então ele crê também. O que é o discernimento? Olha que interessante. Todo mundo aqui hoje tem corpo, alma e espírito, e todo mundo aqui hoje é capaz de discernir o certo do errado. É por isso que quando se vai para um lugar muito remoto e se encontra uma tribo, um grupo que nunca foi descoberto antes, convivendo com eles, vão descobrir que eles adoram alguma coisa. Como, né? Podemos tomar base dos indígenas. Os indígenas adoram o fogo, adoram o sol, adoram a lua, adoram a água. Os espíritas adoram as cachoeiras, adoram isso, adoram aquilo outro mais. E assim vai. Então, o nosso espírito, a princípio, é o espírito humano. Agora, como nós temos a alma e podemos decidir, escolher as coisas, é porque nós escolhemos colocar Deus no nosso coração. Ou colocar um Deus estranho. Deu para entender, gente? As pessoas fazem a sua escolha. Ou, além de si mesmo, o espírito humano, que Paulo chama muitas vezes de o braço da carne.
Quando a gente fala assim, eu vou fazer justiça, você vai ver, eu vou mostrar. Não é mais o coração espiritual, agora já é o coração infernal, já é a mente, né, tomada de maldade. Então, o que é que o nosso espírito contata? Ele contata o mundo espiritual. Você pode não acreditar, mas as trevas existem como a luz existe. O bem existe como o mal existe. As coisas de Deus existem como as coisas contrárias a Deus também existem. Então, nós contatamos o mundo espiritual através do nosso próprio espírito pessoal. Não quero que você saia confuso daqui, mas quero que essa noite você saia daqui sabendo, a escolha é minha. É o meu Deus. É Deus a quem eu profiro. Saiu. Estou proferindo que Deus é Senhor da minha vida. Estou dizendo que Jesus é Senhor da minha vida. Então, contamos... como que é a saúde espiritual, então? A saúde espiritual se baseia em conhecer e escolher o Criador ou não. Quando nós queremos conhecer o Criador, nós vamos desenvolver os princípios divinos e vamos nos tornar maduros na fé. O coração, então, é o quê? Deu para entender? O coração é a morada da espiritualidade. Mas lá no coração também está as emoções, a tomada das decisões, a mente. Lá no coração estão a saúde cardíaca. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado com o nosso coração. Eu queria terminar aqui pensando, quais são as doenças do espírito? Seguir deuses e religiões estranhas, praticantes de ocultismo, praticantes de misticismo, prática de rituais macabros, relacionar-se com diferentes seres, como eu falei, se relacionar com animal, com objetos, com coisas mais esquisitas. Muitos nas parafilias, quando a gente estuda as doenças da sexualidade, uma coisa bem comum é relacionamento sexual com mortos. Coisa muito absurda, não é? Mas, gente, está acontecendo embaixo do nosso nariz. Está acontecendo, às vezes, com pessoa que a gente não faz ideia, que está do nosso lado. E nós temos medo de falar da nossa fé, medo de falar da nossa alegria de sermos de Deus, de sermos seguidores de Jesus. Muitas coisas, às vezes, das doenças espirituais estão também das crenças geracionais doentias. Sabe aquela coisa de ter que fazer o chá, que tomar o passe, de ir em tal determinado lugar, de acender a vela não sei aonde? Sabe essas coisas? São parte dessas crenças geracionais e que são doentias. Aí veio a palavra parafilias. Também ser adepto de ideologias contrárias aos costumes divinos normais da pessoa humana e etc. Agora está bom para a gente ir embora, né? Não tem o grupo ainda. Daqui a pouquinho. Quais são as medicações? É a palavra. Se você quiser anotar, está aí, vai ver depois o Salmo 116, de 5 a 12, o Salmo 119, de 57 a 60. Essa palavra vai trazer muita riqueza para você. Eu amo muito o Salmo 19. Salmo 19 é maravilhoso. Eu posso ler, pastor? Ainda dá tempo? É uma poesia que não dá para a gente perder. Salmo 19, a partir do verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha lá os sentidos do corpo, né? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, mais do que o ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Opa. Ok. Então... eu pulei ou não tenho essa aqui? Vamos terminar com a próxima. Isso. Eu não tinha a segunda parte, mas tudo bem. Pessoal, depois pode ler o Salmos 19, você vai gostar muito. Vamos terminar pensando, o coração é um lugar de construir relacionamentos. Concordam comigo? Podem dizer um amém bem claro? É por causa do nosso afeto, do afeto dos nossos corações que nós conseguimos nos relacionar. O coração é lugar de construir relacionamentos com tijolos do amor. Não é lugar de apenas egoísmo e consumismo.
Egoísmo e consumismo resume bem, né? O que hoje as pessoas estão vivendo. Elas querem eu sou, só eu me basto. E o consumismo, elas não querem saber se sobra para os outros, se o outro também precisa, se dá para todo mundo. Elas chegam e consumem e acabou. O coração é lugar de desenvolvermos diálogo, respeito, afeto, individualidades, limites, cooperação, e vai por aí afora. Aí, então, Jeremias 31:12 diz exatamente isso. Quando você entende o lugar do coração, ali sua alma será como um jardim regado. Terminando, nós fomos justificados em Cristo pela fé. Não fomos? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos no aspecto humano, ou melhor, no ser humano, no aspecto, no tempo e na operação, nós vamos entender isso. Nós fomos, no Espírito, nós fomos justificados no dia que aceitamos Jesus. Então, é de ontem para trás. O Espírito foi justificado. Como? Imediatamente. No instante que você aceitou a Cristo, você já está no reino de Deus. Você está inscrito no livro da vida. Então, foi quando nós fomos libertos da culpa dos nossos pecados. Como Romanos 8 diz, mas agora aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Né? A alma, o aspecto da alma é para ser de santificação. Quando isso acontece, como o pastor falou, no tempo presente, é na manutenção. Os vieram aqui hoje, semana que vem pode vir de novo. Vai tendo o aprendizado para ter a manutenção. E como que se desenvolve essa santidade da alma? É progressiva. Talvez você vai sair daqui hoje com algumas coisas que você nunca tinha parado para pensar. E hoje você vai sair dizendo, nossa, puxa, estou começando a me conhecer. Estou começando a saber por que eu não consigo controlar minha raiva. Porque nunca ninguém me falou que sou eu que mando em mim mesmo. Ninguém nunca me falou que sou eu que mando dos meus sentimentos. Sou eu que faço as minhas escolhas. Então, veja, a alma foi separada para Deus e por isso nós estamos libertos do pecado, do poder do pecado. E, para terminar, o nosso corpo. Qual é o fato de sermos humanos? É termos um corpo. Qual é o aspecto desse corpo? É de dar glorificação a Deus. E qual é o tempo? É no futuro, é sempre, é todo dia. Por quê? Jesus já consumou na cruz. Amém? Então, as virtudes de Deus em plenitude. Nós estamos libertos da presença do pecado. É o que Paulo fala em Romanos 8, 18 a 25. Vamos baixar nossas cabeças? E aí, cada um por si pode falar com Deus agora. O que achou da palestra dessa noite sobre a palavra dele? Não sobre o que eu vim contar para vocês, mas como o Espírito falou com você, como Deus falou com você. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa liberdade, por essa oportunidade de vir aqui, de nos assentarmos e com a sua palavra nós sermos instruídos, consolados, animados. Nós somos chamados ao crescimento espiritual, ao crescimento social, ao crescimento familiar, ao crescimento como povo de Deus. Por isso nós estamos aqui para agradecer em oração, te bendizer por essa noite mais uma vez, por este lugar, pelas pessoas que preparam, que acolhem, que estão aqui, ó Deus, levando esse programa para poder trazer uma palavra de conforto, de consolo, de sabedoria, de entendimento, para esclarecer as lutas, dificuldades da vida de cada dia. Guarda-nos ao sairmos daqui nessa noite, Senhor, e que a Tua paz, que excede a compreensão humana, esteja em cada casa, em cada família, em cada lar reunido aqui nessa noite. Nós oramos agradecidos, pedindo, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos nas nossas limitações. Muitas vezes nós estamos ignorantes e não queremos procurar conhecimento. E a Tua palavra diz que nós perecemos exatamente por falta de conhecer o Senhor, de conhecer as coisas que o Senhor criou, a maneira como o Senhor rege as coisas na nossa vida. Por isso nós pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Fortalece a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé e nos dá graça para podermos viver cada dia para louvor e honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência.